livro de literatura infantil bem interessante, que tem um menino como narrador e é cheio de intertextualidades. O título é Cadê a Criança que Estava Aqui?, da escritora, linguista e publicitária Tânia Dourado. Toda criança é assim, diferente. Pergunta o que ninguém quer responder, percebe o que não deveria ser notado. É que criança nasce com um olhar inédito sobre as coisas do mundo. E curiosas que são, gostam de experimentar tudo. Criança é diferente, traz personagens incríveis e únicos como você. Cada história é inspirada em crianças reais. Cada história é narrada por outra criança e cada livro já começa com uma pergunta que só você pode responder. Esse texto é a carta de abertura do livro Cadê o Menino que Estava Aqui?, da escritora, publicitária e linguista Tânia Dourado. A obra faz parte de uma coleção de livros voltada para a questão das diferenças. Uma coleção chamada Criança é Diferente, que compreende de 3 livros. O Cadê a Criança que Estava Aqui?, que é esse primeiro volume, ele traz uma criança com autismo. O segundo, E Nós Onde Vamos, traz uma cadeirante. E o terceiro, Porque Temos Medo do Escuro, que traz um deficiente visual. A primeira edição do livro Cadê o Menino que Estava Aqui? Foi lançada em 1998. Eu tinha começado uma relação epistolar com o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Henrique Maltese, onde eu mandava ensaios, ele mandava textos para mim e a gente se conheceu, inclusive aqui na TVC. Ele gostava muito dos meus textos, dos meus ensaios, e ele dizia: Tânia, você tem que escrever, eu quero você na minha editora. Aí eu falei assim: então tá, eu vou escrever um livro infantil. Tem uma história que eu quero contar, eu disse para ele. Eu tinha 2 sobrinhos autistas e eu queria contar uma história sobre uma criança autista. E eu queria contar não por um viés do adulto, por um viés médico, dos pais, ou mesmo como tia. Eu queria contar por um viés de uma criança. Então eu criei a ideia de um narrador criança, que seria o irmão, que recebe esse outro irmão que chega, né, o irmão mais velho, com 7 anos. E aí, então, fiz todo um estudo de histórias que eram de um sobrinho meu, do Pablo, mas que eu também misturei com as histórias e os acontecimentos do Jordano e também com outras histórias e com informações e detalhes que na época a gente estudava muito pelo livro do Galderi. Então, assim, eu meio que fiz uma pesquisa e coloquei nesse personagem, Pablo, eu ressignifiquei o personagem e criei em cima dele toda uma história literária. A segunda edição do livro teve várias mudanças. Fui fazer mestrado, doutorado e nesse meio tempo também foi da minha jornada rumo à maternidade, porque foi de fato muito longa, assim, né? Então eu passei por todo um processo para ser mãe, né? Eu acho que tem algumas pessoas que decidem ser mãe e é mãe no dia seguinte. Tem pessoas que nem decidem ser mãe e já são mães. E tem outras, na qual eu me incluo, que é aquela categoria que quer muito ser mãe e não consegue. E aí eu perdi muitos bebês, passei por pequenas e íntimas tragédias, como perder bebê, e até que finalmente eu consegui ser mãe do Bento, um menino que hoje está com 10 anos. Também teve uma chegada muito dolorosa, muito difícil, uma chegada prematura, com paradas respiratórias, mas graças a Deus hoje é um menino muito forte, muito corajoso e muito bem de saúde. E aí mudou muita coisa, porque embora a narrativa seja a mesma, as características, né, as estereotipias, todos os traços do autismo são os mesmos, mas eu incluí nisso uma série de outras referências que você vai trazendo da sua própria vida mesmo. Como mãe, toda uma delicadeza no trato e na seleção das imagens. Aumentou o meu compromisso social, daí nasceu a coleção, né? Porque a chegada do Bento na minha vida, ela foi um divisor de águas. Mudou a minha relação empática com a criança. E mudou principalmente a minha relação com a linguagem, com o discurso. Porque se ele já era um compromisso social, no mestrado, desde o mestrado eu venho trabalhando com análise crítica do discurso, onde eu atuo como o discurso como um modo de ação. O discurso tem um compromisso com a sociedade. Ele é não só uma prática discursiva, mas é também uma prática social. A nova edição traz também vários interlinks que ampliam os conhecimentos de quem ler a história do menino Pablo. Eu abri uma série de intertextualidades. Então, assim, o personagem se chama Pablo e eu abro o hiperlink para o Pablo Picasso. E aí, como eu trabalho também com discurso de moda, cada camiseta tem detalhes da obra do Picasso.
como quando ele está numa crise, ele tem detalhes de Guernica, quando ele está suave, está feliz, está em paz, ele tem detalhes da pombinha do Picasso que criou para a filha dele, a Paloma. O narrador, que é o irmão, está sempre vestido com aquela camisa navy criada pela Chanel, que é o estilo marinheiro, de listinha azul com branca. A gente tem aí o Vila Lobos, que é uma das melodias que costura o livro, que é Clair de Lune, que é uma música que marcou a modernidade, a música moderna, né? Porque a escolha do Vila Lobos, do Claude Debussy com a música e do Picasso, porque são pessoas, são artistas que pensaram diferente. Então, assim, é um olhar sobre a diferença, mas também mostrar o quanto a diferença ela é transformadora, ela é redentora, quanto ela nos abre de perspectiva. Porque tudo de bonito acontece na nossa vida nesse encontro com a diferença mesmo, com o outro que nos mostra um outro lado de nós que nós não conhecemos, e não quando ele nos é espelho. Quando ele é espelho, não é nada. Esse outro tem que vir para nos modificar, para nos transformar, para nos incomodar, para nos inquietar, para nos acrescentar a parte de si mesmo para a gente, né? Eu acho que é assim que a gente cresce mesmo. A obra está sendo muito bem aceita nas escolas. Todas as escolas que a gente visitou gostaram, as grandes escolas de Fortaleza, gostaram muito do livro. Esse livro é importante porque ele vai trazer essa discussão para dentro de sala de aula. Então ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva de inclusão social, uma inclusão social radical mesmo, onde você realmente tem que conviver com o outro, não só na sua casa, na rua, na escola, no shopping. Esse outro tem que existir, ele tem que ter voz, ele tem que estar presente. Você só pode respeitar a diferença se você convive com ela. As ilustrações da Alexia Brasil são belíssimas. Eu fiz toda a direção do livro, o projeto gráfico todo foi dirigido por mim, aí, com longos anos de experiência com publicidade. E assim, esse é o meu viés como linguista mesmo, esse é o meu papel assim, como escritora e como linguista.